Olá, bom dia. Está começando o Senado Notícias. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. O projeto não passou pela CMO este ano, foi direto ao plenário. A votação da proposta do orçamento ficou para o ano que vem. A sessão foi dividida em duas partes, em razão da pandemia do coronavírus. Primeiro com os deputados e depois com os senadores. A LDO orienta a elaboração do orçamento e estabelece critérios para gastos temporários, para evitar a paralisação da máquina pública caso o país ainda não tenha a peça orçamentária aprovada. O relator da proposta manteve as metas fixadas pelo Poder Executivo. A meta fiscal para 2021 ficou definida que será de 247 bilhões e 100 milhões de reais negativos. O texto prevê a correção do salário mínimo em janeiro dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.088. O crescimento do produto interno bruto deve ser de 3,2%. O dólar deve ficar em R$ 5,30. A taxa Selic em 2,1%. E ainda, de acordo com o texto aprovado, a inflação pelo IPCA está projetada em 3,2%. Mas o senador Irajá fez alterações em outros pontos. Por exemplo, a inclusão do Programa Habitacional Casa Verde e Amarela para municípios de até 50 mil habitantes. A partir do ano que vem, iniciaremos a construção dessas casas, que é o anseio, a expectativa de milhões de famílias brasileiras dos 27 estados da federação. Entendemos que o programa cumpre um papel essencial no momento econômico que passa o país. Além disso, teremos o fomento na geração de empregos e no setor da construção civil. Como novidade, o parecer também elenca despesas que estarão protegidas de cortes orçamentários no ano que vem, como as ações voltadas ao combate da pandemia da Covid-19 e ao Programa de Pesquisa e Inovação em Agropecuária da Embrapa. O outro legado que quero deixar, essa marca importante, e que acredito que é a expectativa de todos os municípios do país, dos 5.500 municípios da federação, que foi um importante avanço que aprovamos no Congresso Nacional, a conhecida PEC 61, que permitiu que os recursos da União pudessem, através de transferência especial, chegar de forma célere aos municípios. Nós agora estamos ampliando esse benefício, essa vantagem, essa desburocratização para as emendas também impositivas de bancada. Muitos parlamentares criticaram o fato de a Comissão Mista de Orçamento não ter sido instalada este ano. É a primeira vez que a LDO é votada diretamente no plenário do Congresso. Nunca antes, na história da República, se votou uma LDO direto no plenário. Abriu aí um precedente histórico por conta da pandemia, a gente compreende, mas injustificada da não instalação de uma comissão de orçamento. Só estamos tendo essa urgência hoje porque não houve a definição e a instalação da CMO antes, não por fato externo, não por conta da pandemia, nem nenhum outro fato fora do controle do presidente do Congresso Nacional, mas por uma decisão política e de disputa de poder. O Congresso também aprovou a abertura de crédito de 4 bilhões de reais para compensar estados e municípios pela Lei Candir e de 3,3 bilhões de reais para vários órgãos do Poder Executivo, incluindo os Ministérios da Economia, da Saúde, da Cidadania, do Desenvolvimento Regional e da Mulher. O Senado também realizou sessão nesta quarta-feira. Foi aprovado o projeto que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Ele prevê pagamento para iniciativas que ajudem a conservar áreas de preservação. A matéria agora volta para análise da Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram a indicação de autoridades para embaixadas e para o Conselho Nacional de Justiça. E para fazer um balanço das últimas aprovações do ano, nós vamos conversar agora com o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, ao vivo. Bom dia, Guerzoni, obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Bom dia, Ronaldo. Eu queria começar, Guerzoni, tentando explicar para quem está nos assistindo qual que é a diferença da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária. Ontem, o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes. O orçamento também deveria ter sido aprovado, mas não foi. Qual que é a diferença dessas duas leis e o que acontece de aqui para frente? Pois é, todo ano
o Congresso tem que aprovar 2 leis envolvendo o processo orçamentário. Né? Uma delas é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a outra é a lei orçamentária. Né? Existe uma terceira legislação no processo orçamentário, que é o Plano Plurianual, mas esse é aprovado apenas no primeiro ano do mandato do presidente e vale por 4 anos. Né? Ele é plurianual, como o nome diz. Anualmente, o Congresso tem que votar, em primeiro lugar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma proposição que procura dar, como o nome diz, a orientação, né, as diretrizes para a elaboração do orçamento. Então, a LDO ela vai conter normas gerais sobre o orçamento, né, como que algumas despesas podem ser executadas, prazos, condições para que algumas despesas ocorram. A LDO não detalha as despesas, não detalha o orçamento. Isso cabe à lei orçamentária. A Constituição prevê um cronograma de votação dessas matérias para que, em princípio, o orçamento seja votado no final do ano. Né? A LDO deve ser encaminhada até o dia 15 de abril para o Congresso e, em princípio, deve ser votada até o final do primeiro semestre legislativo. A lei orçamentária tem que ser encaminhada em 31 de agosto e, em princípio, tem que ser votada até o final do ano. Os prazos do Executivo são prazos fixos, né, prazos peremptórios. No caso do Congresso, como a decisão é política, esses prazos são apenas sugestivos. Então, em princípio, o Congresso deve aprovar a LDO até o final do primeiro semestre, para que o governo tenha condições de elaborar o orçamento, que ele vai encaminhar em 31 de agosto, e depois aprovar o orçamento até o final do ano, para que o governo possa começar o ano executando o orçamento. Mas tem sido praxe, por dificuldades políticas, por questões de complexidade, que o orçamento não seja votado no ano, ele só seja votado no ano em que ele deverá ser executado, o que deve ocorrer esse ano. Não é absolutamente imprescindível que o orçamento seja votado, mas a LDO ela tem que ser votada até o final do ano, porque ela vai permitir que o governo execute as partes fundamentais do orçamento, mesmo não tendo orçamento. A LDO normalmente prevê que, caso o orçamento não seja aprovado até o fim do ano, o governo pode executar as despesas obrigatórias e um 1/12, né, um 12º das demais despesas. Então, é imprescindível que a LDO seja aprovada. Caso não fosse, né, esse ano, o governo não poderia fazer nada no ano que vem. Então, a LDO tem que ser aprovada até o fim do ano, mas não há é desejável, mas não há um impedimento em que o orçamento fique para depois. O orçamento vai detalhar de forma cuidadosa cada despesa, cada programa que o governo pode executar, o quanto ele pode gastar em cada um deles. Enquanto não tiver orçamento, o governo fica limitado a executar as despesas obrigatórias e um 1/12 das demais despesas. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai dar as diretrizes, né, as normas gerais para a elaboração do orçamento. Correto, muito bem explicado. Guerzoni, tivemos um ano atípico. Com a pandemia, o Congresso Nacional, o Senado primeiro e depois a Câmara instituíram um modelo de votação remota, de sessões remotas. Apesar disso, me parece, e eu queria a sua avaliação, que houve uma produtividade bastante significativa ao longo do ano, não? Foram aprovados projetos importantes, tanto relacionados à pandemia quanto outros. Qual a sua avaliação? Eu acho que indiscutivelmente, o sistema de deliberação remota, que foi uma exigência da pandemia, né, uma exigência sanitária pelas necessidades que se colocaram para fazer frente à pandemia, ele foi um sucesso, né? O Congresso conseguiu cumprir uma pauta bastante importante nesse ano de 2020, apesar de todas as limitações, né? É fato que questões mais complexas e principalmente questões mais polêmicas não puderam ser votadas, né? Não há condições de se fazer um debate, articulação política num sistema como esse para matérias que exijam
um tempo maior de maturação e aquela conversa mais própria do parlamento, né? A própria palavra parlamento vem de parlar, de conversar, né? Então a conversa, o contato é essencial no trabalho parlamentar. Mas todos os projetos que eram fundamentais, por exemplo, para esse ano, para a pandemia, foram votados pelo Congresso Nacional, né? Inclusive propostas de emenda à Constituição. Nós tivemos a emenda constitucional do orçamento de guerra e a emenda constitucional que adiou as eleições municipais, procedimentos que eram imprescindíveis durante a pandemia, e mesmo algumas proposições relevantes sobre as quais havia um certo consenso também foram votadas, né? O marco do saneamento, o marco do gás também foi votado, a lei de licitações, que acabou de ser aprovada e já encaminhada à sanção, né? Uma proposição que tramitava no Congresso desde de 2013, a autonomia do Banco Central. Então, o Congresso conseguiu produzir de forma significativa, apesar das grandes limitações que a pandemia trouxe. Você citou, por exemplo, o orçamento de guerra. Foi fundamental, né? Porque essa PEC é que deu ao governo instrumentos para fazer gastos além do limite, não foi isso? Não, isso foi imprescindível para que o governo pudesse fazer frente às demandas que se colocaram na pandemia, né? Foram criadas uma série de despesas extraordinárias nesse período, e caso o governo não tivesse um instrumento como o orçamento de guerra, né, que abre exceções nos controles constitucionais e legais sobre limites de gastos para as despesas relacionadas à pandemia, ele estaria praticamente impedido de fazer frente a esses gastos, né? Gastos como toda a infraestrutura e a logística para o atendimento à pandemia e, essencialmente, dos auxílios emergenciais que foram deferidos para a população. Você tocou num ponto aí, o auxílio emergencial, na minha avaliação, exigia uma atuação bem forte do Congresso, né? Porque esse auxílio emergencial de R$600 não era a proposta inicial do governo. O governo tinha uma proposta muito menor, o governo estava relutante e o Senado e a Câmara conseguiram aprovar um auxílio que garantiu a manutenção das pessoas durante a pandemia, não? Sim, o papel do Congresso foi fundamental nesse caso. O governo mandou uma proposta bem menor, né, de R$200. O Congresso, articulando entre as duas casas, acabou ampliando esse valor para R$600, que foi algo fundamental para a manutenção da população e da própria atividade econômica, né? Nós vimos alguns reflexos. No terceiro trimestre do ano já há uma recuperação da atividade econômica e, em boa parte, isso se deve ao auxílio emergencial, que permitiu que a economia continuasse funcionando, apesar das limitações ao emprego e à renda criados pela pandemia. Para encerrarmos, Guerzoni, então, diante de tudo que você falou, logo no início do ano legislativo, em fevereiro, o Congresso vai ter que se debruçar sobre o orçamento, né? Não é possível manter por muito tempo essa indefinição sobre o orçamento, não é? Do ponto de vista legal, em tese, é possível que o Congresso demore para votar o orçamento, né? O governo tem, com a LDO, os instrumentos para fazer as despesas imprescindíveis para o funcionamento da máquina pública, mas certamente não é o desejável nem o aconselhável. É importante, e isso já tem acontecido vários anos, né? Não é uma novidade. O orçamento aprovado no início do ano da sua execução não é uma novidade, já há vários precedentes, isso tem sido bastante comum na nossa história recente. Então, o Congresso deve, já a partir do início do ano legislativo, né, que se inicia no dia 2 de fevereiro, começar a trabalhar para a aprovação do orçamento. A gente tem a expectativa que a Comissão Mista de Orçamento já consiga se implantar nesse ano pelas dificuldades da pandemia e por algumas questões políticas. A Comissão Mista de Orçamento, a CMO, não chegou a ser implantada,
né, há uma expectativa que ela seja implantada logo no início do próximo ano, para que o orçamento possa ser elaborado, né? A CMO acaba tendo um trabalho fundamental porque ela consegue articular e aparar as arestas para a aprovação do orçamento, que é uma peça da maior importância, né? Que ela envolve tudo que o governo vai gastar no ano que vem e há uma série de atores que intervêm nesse processo, e você ter uma comissão que intermedie esse procedimento é fundamental. Então, a expectativa é que a CMO seja instalada logo no início da sessão legislativa, né, em fevereiro, e que o Congresso tenha condições, nos primeiros meses, né, fevereiro ou março, de votar o orçamento para que o governo tenha uma linha de trabalho mais definida para os seus gastos no próximo ano. Muito obrigado, Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado Federal. E os senadores se reúnem logo mais às 10 horas da manhã para discutir o plano de vacinação do governo contra a Covid-19. O requerimento para a realização da sessão temática desta quinta-feira foi aprovado pelo plenário do Senado no dia 9 deste mês. A solicitação foi feita por 19 senadores. No requerimento, eles dizem que não é possível nenhum tipo de conotação política, ideológica ou de competições sobre aquisição e distribuição de vacinas. O grupo de senadores quer esclarecer dúvidas sobre a vacinação. Entre os convidados para a sessão estão o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, representantes da Anvisa, do Instituto Butantan, da Fiocruz e dos laboratórios que estão desenvolvendo os imunizantes. A vacina, mais do que nunca, é uma esperança que nos aflige. Ela já deixou de ser aquela esperança apenas benfazeja para ser uma verdadeira aflição. E como nós não podemos vacinar, nós temos a obrigação de contribuir para que o país conheça os detalhes de um plano nacional de vacinação. Não precisava partidos políticos terem entrado no Supremo para o ministro da Saúde fazer o óbvio. E ainda fez mal feito. A reunião acontece no dia seguinte ao anúncio do governo de um plano nacional de imunização. No documento, há previsão de que sejam imunizados em 4 meses 55 milhões de brasileiros prioritariamente. Para isso, de acordo com o Ministério da Saúde, serão necessárias mais de 108 milhões de doses da vacina. Na fase 1, serão atendidos os trabalhadores da saúde, seguidos das pessoas com 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos e indígenas com idade acima de 18 anos. Já na segunda fase, os primeiros a receberem as vacinas serão as pessoas de 70 a 74 anos, seguidos por idosos de 65 a 69 anos. O grupo de pessoas com idade entre 60 e 64 anos será o último a ser imunizado nessa fase. A fase 3 é reservada para pessoas acima dos 18 anos que tenham comorbidades, como hipertensão, diabetes, doença pulmonar e outros. A quarta e última fase de vacinação inclui professores do nível básico ao superior, trabalhadores das forças de segurança e funcionários do sistema prisional. Apesar de especificar quem terá direito à vacina prioritariamente, o governo ainda não apresentou as datas. Eu acho que não há um plano pronto e acabado. Tem muita coisa que as diretrizes estão sendo apresentadas, mas no curso do processo é necessário que haja adaptação. Acho que é um processo em construção. Vacina para todos que desejarem ser vacinados, gratuita e distribuída de forma igualitária pelos estados. Vamos continuar cobrando e fiscalizando. A previsão é que toda a população seja vacinada em 16 meses. O início da campanha de vacinação será em até 5 dias após a liberação da Anvisa e entrega dos primeiros lotes. O plano diz que o governo federal já comprou 300 milhões de doses de vacinas por meio de acordos com a Fiocruz, que produzirá a vacina da AstraZeneca com o consórcio internacional COVAX Facility e Pfizer. E uma outra sessão de debates vai ser realizada hoje às 3 da tarde aqui no Senado. As queimadas na Amazônia e o aquecimento global vão ser o tema. O requerimento foi do senador Luiz Carlos Reising, do PP do Rio Grande do Sul. Ele disse querer mostrar que os outros países poluem mais que o Brasil. Ninguém fala nada da China, dos Estados Unidos, da Europa, não fala sobre o que representa a emissão de gás de efeito estufa, que basicamente é de petróleo. Eles têm combustíveis fósseis,
em carvão, né, que usam para a sua energia. O Brasil é 2%. Se eu pegar a poluição do Brasil, desses 2%, seguramente é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Belo Horizonte. Na entrevista com o senador Luiz Carlos Reis, o auxílio emergencial pago a milhões de brasileiros prejudicados pela pandemia termina em 31 de dezembro. Só que a pandemia ainda não acabou. Diante desse cenário, um projeto do Senado prorroga até 31 de março do ano que vem o estado de calamidade e o pagamento de R$ 300 aos beneficiários do auxílio. A previsão era que o auxílio emergencial, criado em abril, durasse 3 meses. A pressão dos parlamentares foi fundamental para que o valor pago a mais de 50 milhões de brasileiros sem renda chegasse a R$ 600. A Covid-19 tornou necessária a prorrogação do pagamento até o fim do ano, reduzido para R$ 300 a partir de setembro. Mas em janeiro do ano de 2021, a ajuda financeira desaparece, sem que nenhuma alternativa concreta tenha sido proposta pela equipe econômica do governo. O auxílio emergencial teve consequências, algumas até surpreendentes. Reduziu a desigualdade social, aumentou a popularidade do presidente, reativou o consumo e deu um certo fôlego à economia, mas trouxe de volta a inflação, sobretudo de alimentos. Isso sem falar no enorme déficit fiscal que cedo ou tarde todos teremos que pagar. Do ponto de vista fiscal, a Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, vai analisar os efeitos fiscais decorrentes dessa possível ou eventual medida. É preciso lembrar que o projeto de lei orçamentária anual de 2021 não contempla o programa ou a sua postergação, ou ainda na versão chamada Renda Brasil ou Renda Cidadã, como foi discutida por um tempo, partindo do próprio governo, mas nesse contexto de gastos novos que sejam necessários, é fundamental que se indique a fonte de financiamento dos recursos, a forma como isso também será feito. Para o senador Alessandro Vieira, a prorrogação do estado de calamidade pública permite que o governo mantenha o auxílio sem interferir na lei do teto de gastos. O projeto que busca ampliar o auxílio emergencial para mais 3 meses, estendendo também o estado de calamidade, é absolutamente indispensável, uma vez que nós não temos ainda um processo de vacinação nacional efetivo e você não teve uma retomada econômica que reinsira essas pessoas no mercado de trabalho. Proteger os brasileiros é indispensável e o Senado deve se manifestar. A Lei de Proteção a Testemunhas, que já existe, pode ganhar novos parágrafos para incluir pessoas que delatarem atos ilegais de interesse público. O autor do projeto, o senador Alessandro Vieira, acredita que essa medida pode aumentar as denúncias de casos de corrupção. Delatar atos ilegais de interesse público não é uma decisão fácil. Isso porque a testemunha e seus familiares podem sofrer constrangimentos, retaliações e até ameaças de morte. Muitas pessoas deixam de fazer denúncias importantes por medo. Para mudar essa realidade e incentivar esses indivíduos, um projeto do Senado cria a reserva de identidade das testemunhas. Em relação aos servidores públicos, é ainda mais importante, uma vez que o servidor público, às vezes, é o primeiro e o único a se deparar com esses atos ilegais que ferem o interesse público. E, por fim, importante destacar que essa medida não prejudica a investigação ampla desses atos. Então, isso só faz com que se amplie a possibilidade da participação de testemunhas e a denúncia desses atos ilegais. De acordo com o projeto de lei, o informante confidencial de atos do interesse público só será admitido se houver risco concreto à sua vida ou à sua integridade física ou de seus familiares, em razão da gravidade dos fatos narrados. A autoridade administrativa ou judicial deve conhecer a identidade do informante e ter a possibilidade de observar o seu comportamento durante o depoimento. O réu ou seu defensor poderá questionar indiretamente a testemunha sobre questões que não estejam relacionadas com a sua identidade ou paradeiro atual. O depoimento não deve ser o único ou decisivo fundamento pela eventual condenação do acusado. O testemunho deve ser avaliado em conjunto com o acervo probatório e com as objeções da defesa. Em 2020, foi aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado o novo marco legal do setor elétrico. A proposta abre oportunidades para pequenos consumidores optarem por fontes limpas de energia. Em 2021,
Esse pode ser um dos primeiros temas a serem debatidos pelos senadores. Instaladas em 2017 no teto do prédio, as placas captam a luz do sol. O sistema converte em corrente elétrica mais que suficiente para movimentar os elevadores e iluminar as áreas comuns do condomínio. A conta de energia, que era de R$ 1.800, baixou para R$ 500 mensais. Um aplicativo permite acompanhar a produção e o consumo. Os moradores estão muito satisfeitos. O que levou vocês a fazer esse investimento aqui? Duas coisas. Um motivador, como sempre, é a redução de custo do condomínio, né? E a preocupação com o meio ambiente, né? Ter a geração de energia limpa. No caso, nós estamos aqui suprindo a necessidade da parte do prédio, não dos apartamentos, né? Para os elevadores, a iluminação, né? Funcionamento de tudo, principalmente dos elevadores, né? Que é o que funciona mais durante o dia, né? Mesmo com todas as vantagens, ainda falta 1 ano e meio para que o investimento de R$ 59 mil seja recuperado. Será que iniciativas como essa não deveriam ser incentivadas pelo poder público? Energia limpa de fontes renováveis a preços competitivos ao alcance de todos. Esse é um dos objetivos do novo marco regulatório do setor elétrico, já aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado. O texto original é de 2016, mas ganhou cara nova no substitutivo do senador Marcos Rogério. Só que o senador Jean Paul Prats quer aprimorar o projeto antes de ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. Hoje, apenas os consumidores acima de 3.000 kW podem escolher livremente seus fornecedores. Caso aprovado o projeto, em 42 meses, todos os usuários poderão optar pelo mercado livre de energia. A proposta visa corrigir distorções, como a que penaliza os consumidores regulados atendidos pelas distribuidoras, enquanto os grandes consumidores, com acesso ao mercado livre, pagam um preço menor por quilowatt, numa espécie de subsídio. Por outro lado, as operadoras de hidrelétricas perderiam a bonificação de outorga, hoje incluída na conta de luz dos consumidores comuns. O câncer de pele representa cerca de 30% de todos os tumores malignos no Brasil. Em 2020, o INCA estima que sejam registrados mais de 185 mil casos. Em dezembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz uma campanha de alerta sobre a doença. Aquela feridinha que não cicatriza, aquele machucado que não cicatriza, você puxa a casquinha, ele volta, aquela espinha que está sempre ali há meses, ou então aquela pinta, o que a gente chama de névoa melanocítico, que começa a mudar de cor, crescer, sangrar. Esses são sinais de alerta ao câncer de pele. Eu estava com a ferida no braço e o médico me disse que eu deveria consultar um dermatologista para ver o que era. Era uma feridinha que coçava e não cicatrizava. Então ele tirou o material, fez a biópsia e constatou que era um carcinoma basocelular. E então, de lá para cá, como eu acumulei muita radiação solar no corpo, eu, vez por outra, mas todos os anos eu tenho que fazer a extração de pelo menos 2 ou 3 carcinomas, porque é efeito de radiação e radiação não se elimina. O Amilcar contou que ele tomou muito sol a vida toda. Ele também disse que é de uma geração que não aprendeu desde novo a importância da proteção solar. Esse ano, a campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de pele, que é chamado de Dezembro Laranja, pretende envolver exatamente os jovens, porque apesar da doença não ser comum em pessoas mais novas, são os hábitos da juventude que podem se tornar perigosos mais para frente. E a exposição solar exagerada pode ser um fator de risco. O Dezembro Laranja acontece desde 2014 para conscientizar a população sobre o diagnóstico e a prevenção do câncer de pele. Foi no nascimento da minha filha há 4 anos que eu comecei a fazer o uso de filtro solar. Eu tinha amigos dermatologistas, eu tenho a pele muito branquinha, eu já morei anos em cidade de praia e mesmo assim eu não fazia o uso regular. Aqui na minha casa, o hábito já é antigo. Sempre que nós vamos para atividades ao ar livre, algum passeio, que haja exposição aos raios solares, a gente sempre leva o protetor solar. Eu recomendo que use protetor solar porque há mais de 10 anos eu venho lutando contra o câncer de pele.
e porque na minha infância não existia protetor solar. Prevenir-se do sol, usar filtros solares adequados, usar roupas de manga comprida, chapéus, viseiras, óculos de sol, tudo isso faz parte da prevenção do câncer de pele. O Instituto do Câncer classifica o câncer de pele em 2 grupos, o melanoma e o não melanoma. O não melanoma tem boa chance de cura se diagnosticado cedo. Eles acontecem nas partes do corpo mais expostas ao sol e vêm acompanhados de manchas na pele que coçam, ardem, descamam ou sangram, ou feridas que não cicatrizam em até 4 semanas. Já o melanoma, que é o tipo mais grave da doença, se manifesta com pintas irregulares na pele que em geral coçam e descamam. Em 2020, o Brasil deve registrar mais de 176 mil novos casos de câncer não melanoma. A mortalidade é de pouco mais de 1%. E 8.450 casos de melanoma, cuja mortalidade passa dos 20%. Um dos principais fatores de risco para o câncer de pele melanoma e para o câncer de pele não melanoma é o sol. Por isso, evitem exposição solar entre 10 da manhã e 16 horas. Usem o protetor solar pela manhã e reapliquem o protetor a cada 3 horas. Nessa consulta, que pode ser realizada anualmente, que deve ser realizada anualmente, o médico vai então examinar cada sinal que a pessoa tenha, cada nevo, o sinal é chamado de nevo, e ele pode prever, ele pode diagnosticar a transformação do sinal em um câncer de pele, melanoma, por exemplo. Às vezes a pessoa tem uma verruguinha que não cicatriza, que não vai embora, que não cura, um machucado também que não cicatriza, já pode ser um carcinoma basocelular, um carcinoma espinocelular. É através do check-up de pele e também de um exame que é chamado de dermatoscopia e por vezes pela biópsia que o médico vai dar o diagnóstico final. Nesse mês de dezembro, as cores da cúpula do Senado serão laranja. Por quê? Porque remete à conscientização de todos nós sobre o câncer de pele. E nesse ano a campanha se dirige aos jovens, não somente porque a juventude muitas vezes tem uma ideia de onipotência, de não ser atingido por qualquer tipo de doença, mas que é uma forma de despertar esses jovens para a gravidade que é o câncer de pele. Agora, há pouco nós tivemos problemas na exibição da entrevista que falava sobre a outra sessão de debates temáticos que ocorrerá aqui no Senado às 3 da tarde. Vamos ver agora. As queimadas na Amazônia e o aquecimento global vão ser o tema. O requerimento foi do senador Luiz Carlos Reis e do PP do Rio Grande do Sul. Ele disse querer mostrar que outros países poluem mais que o Brasil. Ninguém fala nada da China, dos Estados Unidos, da Europa. Não falo sobre o que representa a emissão de gás de efeito estufa, que basicamente é de petróleo. Eles têm combustíveis fósseis, eles têm carvão, que usam para sua energia. O Brasil é 2%. Se eu pegar a poluição do Brasil, desses 2%, seguramente é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Belo Horizonte, é Porto Alegre. São os grandes centros onde tem as indústrias concentradas, os grandes centros brasileiros. Se eu for pegar os valores da Amazônia, é 0,0 alguma coisa por cento. Então, como é que vamos criticar o Brasil com 0,0 da Amazônia e deixar a China com 27%, por exemplo? Então, eu quero apresentar esses números, que a população mundial veja essa questão e não discrimine, não recrimine o Brasil nesse instante, porque nós preservamos. Se eu pegar a agricultura brasileira, por exemplo, hoje, nós utilizamos apenas 32% do nosso território com a agricultura. 32%. Você pega os Estados Unidos, tem quase 80%. 80% eles usam com a agricultura. E nós não podemos usar, eu não quero usar, mas respeite o Brasil, que preserva mais de 60% do seu território com vegetação nativa, mais de 60%. Dentro das propriedades rurais brasileiras, tem quase 25% que são preservados dentro das propriedades rurais do uso próprio dos produtores. Nenhum país do mundo tem isso. Na Europa não tem, nos Estados Unidos não tem, na Ásia não tem. E criticam o Brasil. Então, esses números eu queria apresentar à sociedade mundial, não apenas à sociedade brasileira. E deixar, essas críticas que fazem, vão fazer crítica a quem realmente polui no mundo. Não somos nós os poluidores. Os avanços da ciência no combate ao HIV. Uma universidade brasileira traz otimismo e esperança para a cura da AIDS. O progresso nas terapias com os coquetéis de medicamentos.
E em apoio à campanha de prevenção à AIDS, o Congresso Nacional é iluminado na cor vermelha. Veja tudo isso na terceira e última reportagem da série Dezembro Vermelho. A ciência avançou, trazendo um certo conforto para quem tem o HIV. Graças à terapia antirretroviral, um coquetel de medicamentos, essas pessoas podem viver com o vírus e nunca desenvolver a AIDS, com muito menos efeitos colaterais hoje em dia. No Brasil, todas as pessoas diagnosticadas com a infecção pelo HIV têm direito ao tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O tratamento também é preventivo. Ao diminuir a quantidade de vírus que circula pelo corpo, a possibilidade de a pessoa transmitir o HIV para outra em relações sexuais desprotegidas é quase nula. Uma das estratégias da prevenção contra o HIV e a AIDS é a profilaxia PEP e PrEP. A PEP é utilizada após ter ocorrido um evento de risco, ou seja, um estupro, um esquecimento ou rompimento da camisinha ou um acidente com um profissional da saúde com uma pessoa ou paciente potencialmente contaminado com o vírus da HIV. A PrEP é a estratégia que você toma um comprimido antirretroviral antes de ter um evento que você acha que pode ser de risco. Essas estratégias devem lembrar que as outras medidas de prevenção não devem ser abandonadas, como o uso da camisinha. Ao mesmo tempo em que os tratamentos se mostram mais eficazes, cientistas estudam maneiras de eliminar completamente o vírus do organismo de pacientes soropositivos sem transplante de medula óssea, ou seja, a cura para a AIDS. Um exemplo é uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo que incorpora mais remédios e substâncias aos coquetéis padrão e que este ano trouxe resultados promissores. E se ela tivesse HIV? E se ele tivesse HIV? E se eu peguei? E se eu passei para alguém? O Dia Mundial de Combate à AIDS é 1º de dezembro. Durante todo o mês, o Congresso é iluminado na cor vermelha em apoio à campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Precisamos, sim, fazer do 1º de dezembro não só um dia de conquista, de comemorações, mas também mostrar que a AIDS está aí, existe, não tem cura, tem tratamento, mas as pessoas continuam se infectando, as pessoas continuam morrendo. Batizada de Dezembro Vermelho, a campanha tem como objetivo alertar a população sobre os números da AIDS no Brasil e conscientizar sobre a importância da prevenção. A realização do Dezembro Vermelho é uma iniciativa extremamente importante para que nós possamos dar continuidade ao enfrentamento a essa doença, a AIDS, que é, sem dúvida, uma das piores enfermidades que a humanidade já teve que enfrentar até hoje. É ainda uma doença incurável, mas que pode ser controlada. A produção de medicamentos, a realização de ações preventivas, o esclarecimento à população têm sido armas importantes para que nós possamos superar e vencer essa doença que é de uma gravidade sem par no Brasil e no mundo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever todas essas reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. E daqui a pouquinho começa a sessão de debates temáticos que vai discutir o Programa Nacional de Imunização. Continue, portanto, sintonizado na TV Senado, que a sessão começa em instantes.